Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje nós iremos abordar sobre os princípios da farmacodinâmica, ou seja, o estudo do ramo da farmacologia que trata dos mecanismos de ação dos fármacos, certo? Então eu preparei aqui uma pequena projeção para a gente aqui, um pequeno material em PowerPoint aqui para que possa ser conduzida essa aula, para que eu possa me orientar em relação a ele, para que o nosso entendimento torne-se mais dinâmico, mais fácil, né, de ser absorvido nesse contexto da farmacodinâmica, ok? Então vamos lá, vou aqui abrir o nosso material, tá aí, princípios de farmacodinâmica. Vamos lá então, pessoal, vamos começar a discutir. Eu fiz um esboço aqui de um desenho aqui com algumas informações importantes. Vamos começar por aqui então. Ó. Bom, quando o fármaco alcança a corrente sanguínea, então, pessoal, na sua concentração biodisponível, ele precisa, através da corrente sanguínea, ser distribuído até alcançar uma região onde ele irá promover a interação com o seu componente biológico específico para formar, no intuito de formar um complexo estável e funcional para promover a modulação da função fisiológica, restabelecendo então aquele padrão homeostático orgânico e fazendo com que o organismo saia de um estado de doença, de desequilíbrio para o equilíbrio, ok? Esse alvo biológico dos fármacos, pessoal, ele é chamado de receptor, tá? Os receptores nada mais são do que macromoléculas reguladoras, tá? O fármaco também é uma molécula reguladora, mas no contexto biológico, os receptores são macromoléculas reguladoras nos quais as principais famílias aí são as proteínas, os principais receptores de fármacos, né, alvos de fármacos, são receptores proteicos, tá certo? Esse local onde o fármaco tem que alcançar a partir da corrente sanguínea para promover a interação com os receptores para formar esse complexo estável funcional modulador da função fisiológica é chamado de biofase, tá certo, pessoal? Então o objetivo do fármaco é alcançar, quando está em corrente sanguínea, é alcançar a biofase para promover a interação com os seus receptores específicos ali, né? Seus receptores biológicos ali, tá certo? Então, o objetivo é o fármaco se ligar a esse receptor, tá? Interagir com esse receptor, se ligar a esse receptor, de modo a formar um complexo chamado de complexo fármaco-receptor, e esse complexo ele é um complexo que deverá ser estável, quimicamente estável, e é chamado de complexo funcional porque é esse complexo que irá funcionar como complexo modulador das funções fisiológicas para restabelecer, então, esse equilíbrio, tá? Dinâmico aí, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? O fármaco não funciona sozinho e o receptor também não funciona sozinho. Então, um precisa do outro. Então, quem é funcional, quem modula as funções é o complexo fármaco-receptor, esse complexo que é estável e funcional. Então, o fármaco e o receptor, eles têm que promover interações entre si para que haja a formação desse complexo funcional estável, tá? E como que é feita essas interações entre fármaco e receptor, pessoal? Essas interações são interações químicas, que podem ser interações químicas fortes e interações químicas fracas, né? Geralmente ocorrem mais interações fracas do que fortes. Por quê? Porque a interação fármaco-receptor ela obedece dois princípios básicos, né? O princípio da irreversibilidade, ou seja, o fármaco em um momento tem uma afinidade bacana pelo receptor, liga-se, interage quimicamente com esse receptor e forma um complexo funcional estável fármaco-receptor. Dispara-se então um estímulo de modulação da função ali quando esse limiar é alcançado, ou seja, o limiar de estímulo foi alcançado e houve a retomada do equilíbrio dinâmico, da homeostase. Esse fármaco então desfaz essas interações, ou seja, essas ligações químicas são desfeitas e o fármaco sai do receptor e vai em direção
aos sítios metabólicos para depois ser eliminado, né? Então, esse é o princípio da irreversibilidade. E também existe o princípio da seletividade. Claro, os fármacos têm que ter uma certa seletividade com um sistema de receptor para próprio, né? Para que ele possa gerar essa modulação das funções, né? Não dá para a gente ter um fármaco interagindo com todos os receptores biológicos. Nós temos que ter uma certa seletividade para determinados sistemas de receptores, vias, para determinadas vias, né? Ok? Então, as interações químicas que mais ocorrem são as fracas para obedecer esse princípio da irreversibilidade. São ligações químicas fracas e irreversíveis. Irreversibilidade não, né, pessoal? Desculpa. Vamos voltar. O nosso princípio aqui não é da irreversibilidade, é da reversibilidade, né, pessoal? E por quê? Porque o fármaco uma hora tem que se ligar e uma hora ele tem que se desassociar do receptor para ser biotransformado e eliminado. Então, são dois os princípios das interações do fármaco-receptor. O princípio da reversibilidade da ligação e da seletividade. Tá? Então, por que não ocorrem muitas ligações fortes? Porque as ligações fortes, como as ligações covalentes, por exemplo, elas são ligações que são difíceis de serem quebradas. Então, a formação daquele complexo torna-se mais irreversível, né? Nós queremos que seja o contrário, queremos que seja reversível. Então, por isso que ocorrem mais ligações químicas fracas no contexto da interação do fármaco com o receptor, que são ligações de Van der Waals, de polo induzido, eletrostática, tá? Então, são interações químicas, beleza, pessoal? Então, tanto os fármacos quanto os receptores vão apresentar grupos químicos, grupamentos químicos que vão interagir entre si, tá? Para formar esse complexo. Ok, mas vamos falar um pouquinho mais do receptor, porque os receptores são macromoléculas regulatórias biológicas e que são alvos dos fármacos e proteínas constituem o principal grupo, tá? Dos receptores. Então, nós temos aí os receptores ionotrópicos, receptores metabotrópicos, enzimáticos, nucleares, ou seja, canais iônicos, receptores que funcionam nas bases de formadores de segundos mensageiros, de vias de sinalização intracelular, que funcionam nas bases enzimáticas, né, como nas vias de fosforilação, né, de quinases, e nós temos aqueles receptores proteicos que estão presentes lá no núcleo das células, que quando ativados, eles regulam a expressão gênica, né, controlam a expressão gênica, tá certo? Bom, sobre os receptores, que são os alvos de fármacos, principalmente os proteicos, aí, né, a principal família de receptores proteicos, existem duas conformações do receptor, a conformação ativa e a conformação inativa. É claro que a tendência dos fármacos é, ao interagir com o receptor, ativá-lo, ou seja, se ligar à conformação ativa e ativar esse receptor, tá certo? Existem alguns fármacos que acabam estabilizando o receptor na sua conformação inativa, né? Mas isso aí é um assunto que não cabe para nós aqui agora, né? Então, o que acontece de fato na maior parte dos mecanismos de interação é o fármaco interagir com a conformação ativa do receptor e assim ativá-lo. E o receptor também apresenta dois sítios de ligação onde o fármaco pode interagir, né? Onde as moléculas podem interagir. Um sítio chamado de específico ou crítico, tá? E um sítio chamado de inespecífico ou não crítico, beleza? Então, são sítios nos quais os fármacos podem interagir. Então, os fármacos podem interagir nos dois sítios, de maneira que eles tenham afinidade aí com o receptor. Tá certo, pessoal? Quanto aos mecanismos de interação entre fármaco e receptor para a formação do complexo, né, que o objetivo é formar esse complexo estável funcional, os fármacos são categorizados em agonistas ou antagonistas. Tá? Quem são os fármacos agonistas? Fármacos agonistas são aqueles que ativam o receptor.
quando eles interagem quimicamente com os sítios de ligação no receptor, eles levam à ativação desse receptor. Tá? E quando eles levam à ativação do receptor, desencadeia-se o que a gente chama de disparo da sinalização intracelular, o que a gente conhece como atividade intrínseca. Então, todo fármaco agonista, ele interage com o receptor, tem afinidade com o receptor, interage com esse receptor e ativa esse receptor, disparando uma via de sinalização intracelular, conhecida como atividade intrínseca. Geralmente os agonistas são moléculas pequenas e têm grupamentos químicos, mais grupos químicos polares, né? Os antagonistas são fármacos que eles têm a função de bloquear o receptor, pessoal. Então a única coisa que esses fármacos fazem é bloquear os sítios de ligação ali presentes no receptor, tanto específico quanto inespecífico, impedindo que esse receptor seja ativado ou pelos moduladores endógenos ou por outros fármacos agonistas. Ou seja, os antagonistas, então, eles têm que ter afinidade? Tem, porque tem que interagir. Só que eles não ativam o receptor. Como eles não ativam o receptor, somente bloqueiam esse acesso, né, dos sítios de ligação no receptor, eles não disparam vias de sinalização intracelular, então eles não detêm atividade intrínseca, eles não promovem atividade intrínseca, né? Os antagonistas, então, são fármacos, são moléculas um pouco maiores do que as dos agonistas e com um número maior de grupos químicos apolares, né? Então é uma molécula um pouco mais lipossolúvel, tá? Então, percebendo duas estruturas aqui químicas acima que eu representei para vocês, os fármacos agonistas e antagonistas, eles são análogos estruturais, ou seja, eles se parecem quimicamente, né? Até porque eles têm afinidade pelo mesmo sistema de receptores. Tá? Então, ambos podem se interagir aqui com o receptor nos dois sítios aqui. O agonista interage mais fortemente nesse sítio chamado de sítio crítico ou específico. Já os antagonistas interagem nos dois sítios, tanto no específico quanto no inespecífico. Tá? Então, agonistas são fármacos que interagem com o receptor, ativam esse receptor e desencadeiam uma atividade intrínseca que culmina na modulação da função. Os antagonistas são fármacos que bloqueiam os sítios de ligação do receptor, impedindo então a ativação desse receptor pelos agonistas ou moduladores endógenos. Apesar de apresentarem afinidade, não ativam o receptor, então não desencadeiam atividade intrínseca, mas conseguem modular a função fisiológica por bloqueio de uma determinada via, né? Então essas informações são informações muito importantes aí nesse contexto da farmacodinâmica. Então os nossos fármacos utilizados clinicamente, ou eles funcionam como agonistas, ou eles funcionam como antagonistas. Geralmente os nossos agonistas aí mais utilizados clinicamente são agonistas chamados de agonistas totais, né, ou plenos, que são aqueles agonistas que interagem com o receptor com 100% de complementariedade, né? O encaixe é perfeito ali no sítio de ligação, então eles vão promover um efeito biológico máximo de 100%. Né? Os antagonistas mais utilizados clinicamente são aqueles antagonistas chamados de antagonistas competitivos, reversíveis competitivos. Tá? Eles competem com os sítios de ligação no receptor, competem com o agonista pelos mesmos sítios de ligação presentes no receptor. Tá? Então, essas são as características importantes aí. Então, pessoal, para que o efeito biológico seja observado, na verdade, o que é o efeito biológico? É um fenômeno mensurável, observável, que é o reflexo dos mecanismos de interação entre fármaco e receptor. Isso é um efeito biológico, né? Para que o efeito biológico seja possível, há necessidade da afinidade dos fármacos com o receptor e o disparo da atividade intrínseca. Como nós vimos, tanto agonistas como antagonistas apresentam afinidade porque eles interagem com o receptor, correto?
Mas somente os agonistas apresentam atividade intrínseca. Por quê? O que é atividade intrínseca? É a capacidade da interação do fármaco com o receptor, do complexo funcional, a disparar as vias de sinalização intracelular. Isso só é possível com a ativação do receptor. E o único deles que ativa o receptor são os agonistas. Os antagonistas interagem, têm afinidade, mas não ativam o receptor. Então, eles não têm atividade intrínseca, não desencadeiam atividade intrínseca. Ok, pessoal? Então, agonistas têm afinidade e têm atividade intrínseca. Antagonistas têm afinidade, mas não apresentam, não são capazes de promover atividade intrínseca. Mas o efeito biológico acaba por ser observado, mas na base agonista, com essas características de atividade intrínseca e afinidade. Nas bases antagonistas é o efeito biológico, é a modulação por bloqueio, né? Então não vai ter uma modulação, um disparo de vias, né? Vai ter um bloqueio de via que vai restabelecer a homeostase, né? Então seria nesse contexto aí, tá certo? Então o que eu disse é isso aí, ó. Efeito biológico é o resultado da afinidade entre fármaco e receptor para formar o complexo e a capacidade de desencadear uma resposta intracelular, que é a atividade intrínseca, tá? Beleza? Então, a afinidade nada mais é do que a capacidade de interação entre os componentes, a atividade intrínseca nada mais é do que a capacidade do complexo funcional estável fármaco-receptor em produzir o efeito biológico por ativar vias de sinalização e modular funções. Tá? Então, tanto os agonistas quanto os antagonistas apresentam afinidade pelo receptor. Contudo, somente os agonistas possuem atividade intrínseca. Beleza, pessoal? Então, essas características são muito importantes, tá? Preciso aí que vocês façam uma leitura aí, do material que foi postado, ok? Para que vocês entendam com mais propriedade aí essa parte da farmacodinâmica, dessas características que foram aqui discutidas, mas nós sempre estaremos interagindo lá na nossa plataforma virtual para esclarecimento de dúvidas e quaisquer outras dificuldades que vocês têm, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado, bons estudos e até uma próxima videoaula. Tchau!